Olá, vamos a mais um vídeo da série O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Número 20. Vou subir a telinha aqui. O título: Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Tópico 21. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, costumais dizer: Criador, não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, que tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bem, senhores, antes de continuar, dar uma explicação, né? Sabe que o Evangelho foi escrito há muitos anos atrás e que não era permitido falar muitas coisas, explicar, vamos dizer, melhor. E hoje a gente está tendo novas informações e também no decorrer do tempo muitos vivenciaram certas coisas e que isso faz com que a gente saiba mais as verdades. Assim como há mais de 2000 anos, Cristo não pôde dizer toda a verdade porque as pessoas não estavam. Eu não sei, aparece uma formiga aqui de vez em quando, eu tenho medo que entre no meu computador. Nem sei por onde é que foi. Então, as pessoas não estavam preparadas para ouvir as verdades, como hoje muitas pessoas não estão aceitando as verdades que estão sendo informadas para nós, lá daqueles seres lá de 7ª, 8ª, 10ª, 20ª dimensão, e muita gente também não acredita. Porque, na verdade, as pessoas têm que ler muito, estudar muito sobre a espiritualidade para entender, porque às vezes a gente não entende logo de primeira, né? Então precisa ler ler ou ver vários vídeos, ou ler livros que falem do mesmo assunto, até que um dia bate, né? Aqui a lâmpada acende na nossa cabeça e a gente começa a entender. Mas quem procura desenvolver o amor incondicional facilita muito o entendimento, porque nós vamos evoluindo com o amor incondicional. É impressionante, a nossa inteligência vai ampliando. É o que se diz expansão de consciência. Expandir a consciência, expandir a inteligência. Bom, então, agora, sobre o que acabei de ler, é que cada caso é um caso. Por exemplo, quando acontece morrer crianças, às vezes dura horas, outras meses, outras morrem quando tem 6 anos, 4 anos, 10 anos. Adolescentes, a mesma coisa, muitos morrem antes de seguir a vida em frente. Alguns adultos previstos para morrer com 50, 70 anos, 80 anos, já também vão antes. E as pessoas ficam naquele dilema, né? Naquela coisa, mas por quê? Por quê? Eu também já fiz, quando era jovem, também fiz muitas perguntas como essa, né? Bom, cada caso é um caso. O caso do menino Hélio, que foi arrastado num carro
e que a mãe não conseguiu desatar o cinto e os marginais continuaram e ele foi, né? Traumatismo na cabeça, de bater a cabeça no chão, não sei se esfacelou alguma coisa, é possível, né? A própria roda do carro cortando, indo cortando, né? E eles frequentavam um centro espírita e tinha médium que psicografava, né? Ou recebia a canalização, depois psicografou, escreveu, não sei. Mas então ele apareceu lá no médium, incorporou lá no médium e pediu para que os pais não ficassem lamentando, chorando a morte dele, porque ele pediu para acontecer o que aconteceu com ele. Porque ele, no passado, lá na Ásia Menor, onde ele foi um grande, como se fosse um imperador, né? Ele mandava colocar os velhos e as crianças, sendo arrastados dos cavalos ou naqueles veículos de duas rodas. Quem viu o Beiú sabe do que veículo que eu estou falando. E aí ia rodando, rodando, não parava, até ir despedaçando aos pedaços o corpo em vida das pessoas, das crianças e dos velhos. Quer dizer que ele não gostava de criança nem de velho. Ele só respeitava os da idade dele, né? Os adultos, de uma certa idade. Velho não servia. Então, o que acontece quando eles escolhem isso? Isso evitou que ele tivesse várias reencarnações, da maneira como o karma foi feito aqui. Ele pediu para passar isso, porque aí pronto. Quando o Criador mexe lá seus pauzinhos e coloca uma pessoa para queimar o karma, porque ela, em muitas e muitas vidas, ela fez coisas muito ruins. E lá vem, outra encarnação, todas elas ruins, porque sofrendo nelas. Aí, quando acontece coisas assim, uma coisa muito trágica, bom, aí já. E tanto ele evoluiu, ele demorou 300 anos, hein, para vir aqui à Terra, reencarnar como criança e morreu do jeito que morreu. Demorou 300 anos desde aquela vida passada até ele evoluir a esse ponto de escolher para passar isso. Foi a escolha dele. Ver como a gente demora para evoluir, né? Bom, então, senhores, cada caso é um caso. Por exemplo, pessoas que, jovens, crianças, vêm morrer com certas doenças. Às vezes foram culpados porque a pessoa morreu de uma certa doença. Outras vezes não. Outras vezes vem um espírito com uma certa doença porque ele adquiriu na vida passada, ele mesmo, com as coisas ruins, os maus pensamentos, ele fabricou dentro dele uma doença, como câncer quem tem câncer pessoas que têm mágoa, ódio, inveja. Então, fabrica dentro dela, mesmo que nós somos co-criadores, né? Então, fabricamos doenças. E, às vezes, ainda vem com alguma coisa, não ficou curado, ainda não ficou todo curado, nem da parte espiritual, nem da doença. E morreu ainda com a doença, mas tem que reencarnar de novo. E ainda vem com vestígios, também acontece isso, né? Outros os engenheiros cósmicos, médicos cósmicos, preparam o espírito, perispírito desse ser que tem que reencarnar, que aconteça, numa certa idade, uma doença, porque ele merece ter essa doença. Câncer, Alzheimer, demência, aquela outra que dá aquela tremedeira, como é? São Guido, né? Doença de São Guido. Aquela outra que vai paralisando aos poucos. Bom, etc, né? Então, cada caso é um caso. Nunca digo,
depois que morre acontece isso assim. Não. Cada pessoa é diferente da outra. Mesmo que aquelas duas pessoas tenham cometido um crime que parece igual, matou alguém, o outro matou alguém. Mas tudo é analisado. Qual foi o motivo? Por que essa pessoa matou? E foi para se defender? Não foi para se defender? Então aí o karma é conforme, é um julgamento, é como aqui a lei, né? Que fica, só que aqui a lei dos homens, o julgamento pelos humanos aqui é muito falho, muito falho. Às vezes até o juiz fica até em dúvida, nem sabe o que fazer. Porque vem um, diz uma coisa, vem outro, diz outra, né? Então, às vezes nem sabe. Então ele vai lá na lei, se baseia na lei e julga. E às vezes até nem julga direito, mas é a lei que está ali, ele também não tem certeza, né? Mas a justiça divina é infalível. Ela só atua conforme o merecimento da pessoa. Um merece renascer novamente, né? Incorporar num planeta primitivo, onde os seres são tipo símios, macaquinhos. E que aquele planeta tem algumas feras, mas tem, muito longe tem um pouco de água, etc. Outros merecem também irem para um planeta primitivo, onde só tem pedra, tempestades a todo momento, difícil arrumar água, só vai ter água quando chove. Animais ferozes que vão comer esses humanos, que também tem tipo Homem das Cavernas, símios. Então, tudo é julgado, né? Nós não podemos julgar porque a gente não sabe por que nosso semelhante fez o que fez. Então, a gente tem que ficar com a boca calada e não falar besteira. Porque a gente fala besteira, fica julgando, e aí vai para um brau, porque a gente julgou e não deveria ter julgado, porque a gente não sabe os motivos. Uma filha matou o pai ou a mãe. Mas por que será que ela fez aquilo? E aí todo mundo, né? Lógico que é horrível uma filha matar o pai e a mãe, mas o que é isso? Lógico que é. Todo mundo fica horrorizado. Mas quais foram os motivos verdadeiros? Porque os criminosos mentem, então a gente não pode acreditar nos criminosos. É defesa deles, né? Mas, do outro lado da vida, a espiritualidade sabe por que ela fez. E aí vai ter o julgamento que às vezes é pior, muito pior do que passou aqui. Que ela acha, ou ele acha que passaram coisas horríveis aqui, mas lá do outro lado é ruim. Esfaqueou? Então vai lá para o compartimento perto do núcleo da Terra, tem vários compartimentos. Então vai lá. Isso não é umbral, é um inferno mesmo. Aí vai lá para o compartimento onde tem aquelas facas e lanças, e espadas e punhais, canivetes, tudo cortando, tudo cortando. Você fica lá preso, sendo cortado, sente dor, sente dor. Daqui a pouco o negócio nasce, o espírito é plasmático, aí ele nasce novamente, que nós somos co-criadores, e você está aí espírito, e aí nasce novamente. E lá vem e corta de novo, e lá vem e corta de novo. Desesperados, gritos, todo mundo gritando lá, de olho esbugalhado, até chegar ao momento de você pode dizer, eu não aguento mais, Deus me salve, eu me arrependo. Aí esse ser se arrepender, não é falar me arrependo, não, tem que sentir. Sentir dentro, no coração. Sentir dentro que se arrependeu mesmo. Ele ver, ele recordar o que ele fez e sentir que coisa horrorosa que ele fez. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é igual os marginais aqui, que dizem assim, eu estou arrependido, mas e fala isso com o olho assim para baixo, de mentiroso. Aí chora, chora, não é porque está arrependido porque chora, não.
ele tem um pouco de arrependimento, porque ele não pensou que iam pegar ele, que ele ia ser preso e ser julgado, aí por isso que ele chora. Principalmente os crimes da classe média, classe alta, não dos bandidos. Os bandidos não, que têm olho de ódio, eles não sentem nada, eles não sentem nada. Eles nasceram para fazer isso, né? Eles não sentem nada, mas a classe média que vai para lá, matou o filho e matou não sei o quê, e fica chorando. Está chorando porque está pau da vida, porque está lá presa. Não é para ter pena dessa gente, não. Compaixão, a gente fala compaixão. Não, não vamos ficar contentes porque está tendo merecimento. A gente não pode se regozijar por ver a pessoa passar uns maus bocados, não. A gente tem que ter compaixão e dizer, coitada. É um coitado, é uma coitada. Não sabe o que fez, porque a gente já sabe o que eles vão passar lá do outro lado da vida. Porque não é por cumprir a lei civil aqui, a lei dos homens, dos humanos, que vai deixar, do outro lado da vida, vai deixar de pagar o que ela fez aqui. É muito pior lá do outro lado. Ela paga aqui, aqui é leveza. Aí depois vai para lá no passado. Enforcou. Aí vai lá. Entra lá para o lugar onde vai ser toda hora, esganado ali. Sentiu sufocamento toda hora. Afogou alguém? Resgataram este ano um monte de gente que estavam ali no lago há milhares de anos, num lago aí não sei onde, e rios, e pessoas que se afogam, porque elas não são evoluídas espiritualmente, não sabem que a vida continua do outro lado, elas não acreditam, não sabem, elas ignoram, né? São pessoas muito antigas daquela época. Aí ficou ali, sofrendo ali. Aquele tempo todo, ficou ali toda a vida. Resgataram assim seres. E muitos foram até para lugar bom porque não tinham karma, né? E foram para lugar até bom. E é isso, por isso que é bom as pessoas saberem que a vida continua do outro lado, que aí quando ela se vê morta, ela se vê ali, ela vê os outros passar e ninguém liga para ela, aí ela já vai entender, morri. Então ela vai pensar, poxa, mas eu quero sair da Terra. Se não conseguir sair, aí pede ao Criador, a Deus, né? Pede a Deus. Os amparadores vêm pegar. Bom, então, vou continuar a leitura. Gente, o Evangelho foi escrito numa linguagem de uns anos atrás, muito atrás, né? É uma linguagem que talvez seja um pouco difícil para muita gente entender. Eu, sinceramente, já falei aí num vídeo, não gosto muito não, porque está escrito de uma maneira assim, sei lá. Mas, veja bem, as pessoas que estão começando agora, é bom que leiam o Evangelho, porque você está começando. O Evangelho é o primário. Você não pode saber tudo assim. Você está sabendo agora, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e vai se interessar. Então, vai lá e compra o Evangelho, tem até brechó de livros, compra usado, você não pode comprar novo, compra o Livro dos Espíritos, o Evangelho. São os dois principais que eu acho, os outros também pode ler. Compre livros de psicografia, que vai te ajudar muito o que acontece do outro lado, mas não julgue que toda pessoa que se suicidou, a pessoa que cometeu um crime, a pessoa que estrupou, que está narrando aquilo, o que é que passou no bloco, que todos vão passar. Não. Pessoas podem... o estrupador, por exemplo, e um outro estrupador, dois. Um vai ter a punição diferente do outro, que vai ser analisado da maneira do proceder dele, tá? Um vai ser mais leve e o outro
e o outro menos leve. Um crime também. 2 mataram alguém com revólver. Mas por quê? Como foi? A maneira? Ele se arrependeu até na hora, não arrependeu? O outro foi satisfeito? Tudo é analisado. Nós não podemos analisar nem julgar. Tá? A gente não sabe porque a gente não tem essa evidência de ver o que é que o outro fez. Quando a gente desencarna, vai para o outro lado da vida, os outros espíritos, que são só espíritos, veem tudo que a gente é. Até nossos pensamentos lá não pode ter pensamento ruim, porque eles captam o nosso pensamento. Vai ser fácil não, né? Bem, então, deixa eu colocar a telinha aqui. Mas eu acho que... Peraí, só um instantinho. Isso aqui não é gripe, isso aqui é alergia. Tenho alergia a tudo agora. É uma coisa impressionante. Então, vamos lá. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, e a sábia previdência, onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faça em um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegaríeis para último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitadas, ferem o coração de mãe, fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que o Criador concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que o Criador julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças em vossa opinião? Quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? Então não levais em conta as esperanças da vida futura a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável ao Criador retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Ele fala deste vale de misérias, porque, senhores, esta terceira dimensão é um umbral melhorado. Nós estamos num umbral. Continuando a leitura. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé
e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritos, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos, bem-amados, estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem e a lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas as vossas dores desarrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade do Criador. Bom, então vamos atualizar isso aí. Nem todos os filhos ficarão perto de suas mães. Conforme a evolução de uma pessoa, ela vai para lugares diferentes. Não existe só uma colônia espiritual, existem várias. E então, essa pessoa que desencarna, ela pode ir para uma colônia que futuramente esse pai ou essa mãe não irão. Então, não vão se ver. Então, é uma ilusão muito grande quando muitos médios que trabalham em centros espíritas, quando eu morrer, eu vou me encontrar com os meus familiares. Alguns, sim, outros, não. É conforme a evolução. Alguns familiares poderão estar numa evolução tão alta lá, numa dimensão tão além, que vai ser um pouco difícil, né? Essa pessoa que desencarnou e está lá numa colônia, ter contato, né, com ela. Ela vai ter que evoluir primeiro. Ou vai ter que evoluir conforme o caso, numa nova reencarnação, ou lá mesmo, né? É conforme o caso e conforme a vontade. A pessoa pode, indo para uma colônia, ela pode querer evoluir lá, ajudar, porque eles precisam de pessoas para ajudar. Por exemplo, agora, quantos e quantos desencarnes está havendo? E eu acredito que muita gente ainda não era chegada a hora desse desencarne. Muitos, sim, muitos escolheram viver nesta época para desencarnar nesta época, mas outros não. Porque eu acho que é muita gente, a espiritualidade, não sei se consegue proteger todos aqueles que eles têm que proteger, não sei. Também não sei. Eu acredito que, em alguns casos, acontece que não era para acontecer. Então, milhares de pessoas estão falecendo, seja de guerras que está havendo, seja de tsunamis, tremores de terra, desabamentos, enchentes, ventanias além do imaginário, né? Ciclones, furacões, mas muito fortes. Está havendo também muitos incêndios. Está ruim mesmo, né? Ó, tá aí. As naves extraterrestres estão aí. E aí eles estão levando para as naves, para entrar nas cápsulas, para distribuir em certos planetas, ou para levar para colônias, ou para hospitais. Sim, porque quem morre numa guerra é ferido, né? Com aquela explosão, ele vai ter que ficar num hospital lá de uma colônia para o procedimento de várias etapas, porque muitos vão ficar com o seu verdadeiro corpo espiritual abalados, é uma matéria muito sutil e essas bombas que estão jogando é prejudicial ao espírito verdadeiro. Ao corpo material, pronto, queimou, foi embora. Mas às vezes, devido à grande potência, ela atinge, é como uma bomba atômica, às vezes até deforma. Então, essas pessoas todas, elas têm que ganhar um certo procedimento dos engenheiros cósmicos extraterrestres para que
volte a ser o espírito daquela pessoa como era antes. Por isso que quanto mais pessoa evoluir, melhor, porque no futuro vai ter mais gente para ir nos próximos planetas primitivos, que vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui, está acontecendo, para ajudar, né? Para ajudar e para fazer os procedimentos que tem que fazer, lá nas colônias também. Em proporção aos habitantes, embora tenha milhares de pessoas que estão trabalhando na espiritualidade para socorrer, mas comparando com encarnados, tem poucos trabalhando. Porque ninguém quer evoluir, né? Ninguém quer saber, ninguém quer evoluir. Pessoas que, eu não quero não, eu quero reencarnar de novo. Outro, eu quero reencarnar, não me interessa. Eu não quero, fica para depois. Aí fica pouca gente. Então é muito louvável, é para dar os parabéns a essas pessoas que querem evoluir. Agora, se a pessoa quer evoluir e pensa que vai ficar com o bumbum sentado lá do outro lado, esquece, porque se você ficar com o bumbum sentado, não quiser ajudar, você para, não evolui mais. Aí chega um ponto que você vai ter que reencarnar em algum planeta. A vida, a evolução, ela é amor. E o amor é ter compaixão. O amor é ajudar o próximo. O amor é ter paciência, ter tolerância para com o próximo. O amor aguça a nossa inteligência. Ficamos mais inteligentes quando desenvolvemos o amor. É uma energia poderosa que é conservadora, que é criadora e não é destruidora, como o oposto. Porque o oposto, que a gente fala da Ana Luz, ele é muito poderoso também. Ele é tão poderoso na maldade, que, às vezes, pessoas muito boas são atingidas por essa maldade. Aí tem que vir o outro que já está mais evoluído e que o outro não consegue, né, fazer nada por causa da super luz que aquela pessoa tem. Aí é o caso do draconiano número 1, né? Era um ser muito poderoso, era um ser que comandava ali no núcleo da Terra, no laboratório, mandava os magos negros fazer isso e aquilo. E o que é que adiantou? A luz deixa à vontade, o Criador deixa à vontade. O que é que adiantou? Agora o pegaram, o levaram lá para a prisão, e como não quis se arrepender, como não quis, vamos dizer, tentar novamente ser uma pessoa melhor, então foi resetado. Ou seja, foi-lhe retirado tudo de dentro da mente, deixado só a parte boa, mas aquelas coisas que eles aprenderam, que ela aprendeu, foi tudo embora, né? Quer dizer, vai começar do zero. E esse zero sabe quanto é? Milhões e milhões de anos. Ele não vai mais ser a pessoa que era. Não quis se dobrar ao Pai, Mãe, Criador primordial, não quis se dobrar ao amor, que é uma energia envolvente, que eu já estive ao lado de uma pessoa que tinha esse amor, essa energia envolvente. É tão envolvente que a pessoa até se sente humilde, sei lá, é diferente.
E essa gente da luz não tem sensibilidade porque não consegue sentir isso. Eles são tão insensíveis que não conseguem sentir. Mas a luz é mais forte realmente. Ela não fura, ela não atira, ela não diz palavrões, ela oferece à pessoa. Então, escolheu ir continuar nas trevas. Não quis, né? Aí pronto. Já não é mais draconiana, não é mais ser da não-luz. E ela será encaminhada, esse ser será encaminhado daqui a milhares de anos, quando novamente conseguir ter um corpo como o da gente. Então, porque ele vai ter um corpo símil, né? Então, vai ser direcionado a um grupo espírita, para ver, aí, conforme a evolução, aí ele vai começar a abrir a sua mente, a mental superior começa a abrir, porque deixaram as recordações boas, o lado bom. Porque toda pessoa ruim tem um lado bom. Se vocês analisarem, não é para julgar, analisar, observar. Por exemplo, um bandido que já matou não sei quantos. Mas ele é bom para a família, é bom para a mulher, é bom para os filhos, né? No entanto, saindo da família, ele é uma peste, é um bandido de alto índice de crueldade. E é assim, quer dizer, eles têm os dois lados, mas preferem desenvolver o lado ruim. Todos nós temos um lado mau, um lado bom. Uns escolhem o lado bom para desenvolver e outros escolhem o lado ruim para desenvolver. Bom, agora vou continuar a leitura. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes ao Criador, a gente não está habituado a falar esses termos, pedirdes, porque na linguagem atual, a gente diria assim, esses entes bem-amados, e se você pedir, né? A gente até custa para falar, porque a gente não está acostumado a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes ao Criador que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Agora um subtítulo aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tópico 22. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que o Criador dê a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa do que é um bom, que receberá, por recompensa do seu mérito, a graça de sua aprovação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja começado a sua. Porque então quereríeis que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito?
Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que o Criador é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Esta, então, vos aparecerá como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Pronto. Terminei por hoje aqui o Evangelho. Então é isso, senhores. Não esqueçam, amor incondicional, porque só há uma verdade para a evolução, é o amor incondicional, a prática do bem. Não é só a caridade, como dizem aí, como um famoso médium diz, se não fosse a caridade, porque quem não pratica a caridade, esqueci o termo, como é que fala. Sem a caridade não há salvação. A pessoa pode fazer caridade, mas ser ruim. A pessoa pode fazer caridade, mas com intenção de receber créditos. Não é assim. Muita gente que pratica a caridade vai para o umbral. Ela pratica a caridade, mas não tem amor dentro dela. Então ela vai para o umbral direto. Não é só isso. Pessoas que nunca leram evangelho, nunca foram à igreja, nem a centro espírita, nem a lugar nenhum. E são ótimas pessoas. E quando elas desencarnarem, elas vão para um lugar bom e, às vezes, um médium que trabalha há anos, se dedicou e não vai. Ele vai para o umbral. Porque na vida do dia a dia, ele errava muito, fazia coisas indevidas. No entanto, trabalhava como médium. Então, despertem sua consciência, tá? Porque a coisa é braba. A exigência da espiritualidade ou do Criador, vamos dizer assim, é muita. Mas ele faz isso, como eles dizem, é por amor, é para que a pessoa evolua. Porque se não existisse o inferno, o abismo umbral, para que a pessoa aprenda que aquilo não se faz o que ela fez, então a maioria continuaria, que muitos vão continuar fazendo depois quando reencarnarem, mas muitos não irão mais fazer. Muitos se arrependerão, entenderão e vão seguir o caminho da evolução. Por isso que se diz que é amor essa maneira, essa autopunição que a pessoa mesmo faz com que haja essa punição. Né? Essa autopunição é para aprendizado. Okay? Não é passar a mãozinha na cabeça, não. Nenhum santo, como vocês chamam de santo. Não existe santo. São espíritos que evoluíram, não tem nada de santo. Mas vamos falar na linguagem, né, que se conhece aqui. Nenhum santo, nenhum espírito evoluidíssimo, nem o Pai, Mãe, Criador primordial vai passar a mãozinha, tadinho, 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 e pronto, fica por isso mesmo, vai cometer o mesmo erro. Não, vai lá. Desencarnou? Então vai lá. Está lá o umbral, você já vai direto, ninguém vai te levar, não. O magnetismo
universal que existe, ele já te leva. Você vai direto para o umbral. Aí, quando você vai lá ao pede para resgatar, sabe o que todos eles dizem? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse umbral leve, que eu estou falando, umbral leve, mais leve. Eu não sei como eu vim parar aqui. Claro, não sabe, porque ele foi direto. Morre, tem muitas dívidas a pagar, da vida atual até, né? Muitas não melhorou nada das passadas, então, ó, aí se vê ali. É a mesma sensação, deve ser a mesma sensação que eles sentem quando você pega um animalzinho que você criou e joga na estrada, joga no mato, tira lá caçamba, joga ali, vai embora e o bicho fica assim, né? Fica assim olhando para um lado para o outro e não sabe o que aconteceu. Ele até diz: cadê? Cadê a casa que eu estava? O que aconteceu? Que ele já estava habituado a entrar naquela casa, ir no veterinário e tal, né? E de repente se vê assim. Ou o cara que pega o gato, vê na rua, joga num saco, que eu já vi no saco dentro num saco, e vai lá para o morro e joga. E o gato até era de alguém que estava passeando na rua. Ou então é para comer, né? Tem gente que come, pega os gatinhos coitados para comer. E muito cuidado com vocês que ainda comem carne, hein? Diminuam, porque aí é difícil evoluir, hein? Substituam a carne por peixe, por ovo, por queijo. Ah, o queijo é caro e a carne não é cara? Você compra um pedaço de queijo caro, mas se você compra um pedaço, não precisa ser um. Você não vai comer meio queijo. Você come uma fatia. Queijo de Minas não pode também ser muito fininho. Aquele queijo que bota feito uma folha de papel, aquilo também não alimenta muito, não. Tem que ser um pouquinho mais grosso, né? Então, como queijo que tem proteína, aveia tem proteína, lentilha tem proteína, o milho que dá energia tem proteína. É preferível comer pão de milho do que o pão de farinha, do trigo. O trigo faz a gente ficar assim, ó. O milho faz a gente ficar com muita energia. Então, comam milho, comam tomate, comam abacate, limão, aquele limão amarelo, acho que é siciliano que fala o nome, é um limão compridinho, grande, parece uma laranja. Tá faltando. Ah, comam uva, quem puder comer, né? Porque o diabético não pode. Milho, tangerina, melancia, água de coco. Procurem comer essas coisas. Então, senhores, até o próximo vídeo. Paz e luz a todos. E amor incondicional em primeiro lugar.